Fala, meu povo! Eu tô vindo aqui agora para traçar um esqueminha para vocês bem rapidinho para diferenciar a suspensão condicional do processo, de suspensão condicional da pena, de transação penal e de conversão da pena em restritivas de direito. Coisinha boba, mas que muita gente acaba confundindo na hora de fazer a prova. Então eu vou passar esse esquema rápido para você não esquecer mais e fazer uma boa prova aí, tombar a FGV. Vem comigo! Então, benefícios penais e processuais. Suspensão condicional do processo. Pessoal, a suspensão condicional do processo é um benefício despenalizador que está no artigo 89 da Lei 9.099. Quando eu falo em suspensão condicional do processo, o que eu estou querendo dizer? Em tese, eu cometi um delito. Este delito tem como pena mínima igual ou menos de 1 ano. Exemplo, o crime de furto 1 a 4, o homicídio culposo 1 a 3, o crime de receptação 1 a 4, o crime de estelionato 1 a 5, entre outros vários no Código e na legislação esparsa, cuja pena mínima seja até 1 ano. E a máxima, não me interessa a máxima. Eu tiro como parâmetro da suspensão condicional do processo a pena mínima, que tem que ser até 1 ano. Nessa perspectiva, o que acontece? O Ministério Público, sendo titular da ação penal, ele, conforme o artigo 89 da Lei 9.099, ao oferecer a denúncia, vai propor a suspensão condicional do processo. O que isso quer dizer? O juiz recebe a denúncia, cita o réu, chama o réu e pergunta ao réu se ele tem interesse no benefício. Conforme informativo 503 do STJ, a suspensão condicional do processo é um direito facultativo do acusado. É um direito subjetivo do acusado. Cabe a ele dizer se quer ou não a suspensão condicional do processo quando ele faz jus ao benefício. E o que ele tem que fazer para fazer jus ao benefício? Primeiro, ele tem que ser primário. Ele não pode estar respondendo nenhuma outra ação penal, não pode ter sido agraciado pelo benefício nos últimos 5 anos e a pena mínima do crime imputado a ele tem que ser igual ou inferior a 1 ano. Então, nesse caso, ele cometeu um crime de furto e é primário. O que o juiz vai fazer? Vai citá-lo e, na audiência, vai ser questionado a ele. Você tem interesse na suspensão condicional do processo? Se ele disser que sim, o artigo 89 traz um rol exemplificativo de condições que o promotor pode propor. Não se ausentar do local do distrito da culpa por mais de 8 dias, não frequentar boates, casas de prostituição, barzinhos, não praticar outra infração penal no prazo de 2 a 4 anos, que é o prazo da suspensão condicional do processo. E aí o que vai acontecer nessa perspectiva? O promotor oferece o benefício, se o réu aceita, o processo é congelado. A suspensão condicional é do processo. O processo fica parado. E o cara vai cumprir essas condições que ele se propôs a cumprir perante o Ministério Público, no prazo de 2 a 4 anos. Se ele cumpre, pessoal, isso é causa extintiva de punibilidade. O processo é extinto, ele mantém o status dele de primário como se ele não tivesse passado pelo judiciário. A única questão é que vai ficar na ficha dele para impedir o benefício pelos próximos 5 anos. Mas a suspensão condicional do processo não induz nenhum dos efeitos da condenação, muito pelo contrário. O status de primário de bons antecedentes é mantido integralmente. Ok? Então observem que a suspensão condicional do processo é um benefício processual que vai congelar o processo enquanto o agente cumpre as condições e ao final é extinta a sua punibilidade, mantendo-se assim o status de primário de bons antecedentes em relação ao fato. O réu sequer chega a ser julgado. Não há aplicação nenhuma de pena, até porque a punibilidade é extinta. Ok? Quando eu falo em transação penal, eu estou falando de um benefício especificado pelo artigo 76 da Lei 9.099. Diferente da suspensão condicional do processo, a transação penal pode ser aplicada só e exclusivamente só para crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, para a transação penal eu olho a pena máxima. A pena máxima do crime não pode exorbitar
2 anos. Então, se a pena máxima do crime é igual a 2 anos, até 2 anos, nós temos a possibilidade da aplicação da transação penal em regra, que existem exceções, como é o caso da Maria da Penha. Então, observem, pessoal, que quando o crime é de menor potencial ofensivo, ou seja, aquele cuja pena máxima é até 2 anos, nós temos a possibilidade de aplicação da transação penal, que é um benefício atinente ao artigo 76 da Lei 9.099. Como é que ele funciona? Antes da ação penal, antes mesmo da propositura da ação penal, o promotor chama o réu e faz um acordo com ele. Apesar do artigo 76 falar em pena alternativa, a transação penal ela não tem natureza jurídica de pena. Muito pelo contrário. O agente ali ele assume um compromisso com o Estado de cumprir algumas condições, prestação de cesta básica, é o que a lei chama de pena alternativa, mas na verdade não é pena. Não tem natureza sancionatória, não tem efeito penal. Ele mantém o status dele de primário, de bons antecedentes, como se nunca tivesse sido processado, como se nunca tivesse passado pelo crivo do judiciário. Então, para a transação penal, o réu tem que ser primário, ele não pode estar respondendo por outra ação penal, ele não pode ter sido agraciado pela transação penal nos últimos 5 anos, e a pena do crime máxima imputada a ele tem que ser até 2 anos. Lembrando, súmula 536 do STJ, em se tratando de crimes que correm sob o rito da Maria da Penha, não é admitido nem suspensão condicional do processo e nem transação penal. Antes, quando o marido dava na mulher, batia na mulher, que tinha aquele ditado horroroso de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, nós tínhamos a aplicabilidade da transação penal. Tanto é que o cara batia na esposa e no final falava danada da cesta básica. Por quê? Porque antes de 2006 não tinha Maria da Penha, então aplicava-se a Lei 9.099. O que isso quer dizer? Lesão corporal de natureza leve, pena máxima inferior a 2 anos, ele tinha direito à transação penal, cesta básica. Não induz condenação, não muda o status da primariedade, não retira bons antecedentes. Tá? Então, o agente que é submetido à transação, ele tem todos os benefícios igualzinho na suspensão condicional do processo. A diferença é que a transação é atinente a crimes de menor potencial ofensivo só. Já a suspensão condicional do processo, o artigo 89 diz, nos crimes abrangidos ou não por essa lei. Isso quer dizer que a condição é que a pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. Pode ser de menor potencial ofensivo ou não. O aborto do artigo 124, pena 1 a 3 anos, cabe. O aborto do artigo 126, 1 a 4 anos, cabe. O homicídio culposo, 1 a 3, cabe. Receptação 1 a 4, furto 1 a 4, estelionato 1 a 5. Então, se a pena mínima do crime for até 1 ano, comporta a suspensão condicional do processo. Então, a transação é um benefício pré-processual, a suspensão condicional do processo é um benefício processual, já a suspensão condicional da pena é um benefício penal. O agente é condenado, o nome dele vai para o rol dos culpados, num próximo crime ele é sim considerado reincidente. A questão é que, em vez de cumprir a pena no regime fechado, no regime semiaberto ou no regime aberto, o juiz suspende a execução da pena mediante uma proposta, desde que o agente preencha os requisitos do artigo 77 do Código Penal. Então, a suspensão condicional é de execução da pena, da aplicabilidade da pena. O agente aqui foi condenado, mas para não ter que ir para uma colônia agrícola, para uma casa de albergado, tá? Nessa perspectiva, o juiz faz com ele ali um acordo, nos termos do artigo 77, ele cumprindo o acordo, a pena, a execução dela é extinta e não a condenação. Ele foi condenado, ele perdeu a primariedade, ele passa a não ter bons antecedentes num próximo crime que ele cometer, enfim, mas nós estamos falando aqui de um benefício penal, não processual. O processo já foi, ele já foi julgado. Na suspensão e na transação não tem julgamento, na suspensão da pena tem. O que suspende-se é a execução da pena e não o processo, porque ele já passou, já há coisa julgada ali. Beleza? E nós temos, por fim, a conversão da pena em restritivas de direito, que também é um benefício penal que a gente já estudou.
nos termos do artigo 44, se a condenação for até 4 anos, o crime não tiver violência ou grave ameaça, o juiz pode pegar a pena privativa de liberdade e transformá-la em restritivas de direito, observados todos aqueles elementos que a gente bateu um papo quando a gente falou disso ali atrás. Beleza? Então, esse quadrinho trazido vai te ajudar a identificar esses benefícios, a ver o cabimento deles, a perceber se um determinado crime comporta ou não essa peculiaridade. Joia? Então, vem comigo. Suspensão condicional do processo, artigo 89. Suspensão condicional da pena, artigo 77 do Código Penal. Transação penal, artigo 76 da Lei 9.099. Conversão da pena em restritiva de direitos, 44 do Código Penal. Lembrando que se a condenação for até 1 ano, o maior que 1 ano, nós temos uma restritiva mais uma multa ou 2 restritivas. E se a pena for menor que 1 ano... Nossa, eu fiz um negócio errado aqui, peraí. Caneta. Pena maior que 1 ano, nós temos uma restritiva mais uma multa ou 2 restritivas. Agora, se a pena for menor que 1 ano, nós temos a possibilidade de uma restritiva ou uma multa. Ou um ou outro, conforme preconiza o artigo 44 do Código Penal. Beleza, meu povo? Então, espero que tenha ficado claro a diferenciação de cada um desses benefícios, porque isso pega na hora da prova. Muita gente acaba confundindo suspensão condicional do processo com suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo com transação penal, a conversão da pena restritiva de direito com suspensão condicional do processo, e são coisas muito diferentes. Beleza? Então fica a dica aí nesse quadrinho e a gente volta logo logo falando agora sobre prescrição e decadência. Até já!